Então, shalom, shalom, pessoal do Brasil e do mundo. Mais uma vez com vocês. E estamos maravilhados de levar esses ensinos a vocês todos os dias. E hoje nós vamos ler a carta de Shaul aos Gálatas, né? Gálatas 3. Fazer um estudo, repartir em várias partes, né? Gálatas 3, primeira parte, segunda e a terceira, e assim quantas partes dá, porque nós vamos ler até o 13. Então essa é a primeira parte. Então diz assim, ó nécio de Galutiá, quem vos colocou sobre o encanto para que não obedeceste à verdade, visto que a Yeshua Mashiach foi claramente estabelecido diante de vossos olhos, como executado entre vós? Então nós vemos que Gálatas 3, 1, não falou da verdade, da Emet, e nós sabemos que no Salmo 119, e o verso 142, está escrito: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua Torá é a verdade. Então, quer dizer, quando falou aqui, ó nécios de Galutiá, quem vos colocou sob encanto, para que não obedeceste à verdade, então está incluindo, na verdade, a Torá. Né? Porque Davi diz, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua Torá, a tua lei é a verdade. É interessante, né? Vamos ler o 2. Apenas isto quero aprender de vós. Recebeste o Ruach HaKodesh pelas obras legalistas humanas aos mandamentos da Torá, ou por nossa obediência com respeito à fé? Então, nós vemos que o povo de Israel recebeu a Torá. No monte, ele recebeu, falou, vocês escolhem entre a bênção e a maldição. A bênção era viver a Torá e a maldição não viver a Torá. Que mais adiante, nesse estudo, vai encaixar isso. Aí nós vemos o verso 2, perguntando se recebeste o Ruach HaKodesh, foi por obras legalistas ou pela fé? Então, eu vou explicar essa parte para vocês. Então, o povo de Israel, as 12 tribos, eram obrigados a obedecer os mandamentos, porque o governo do país era forçado. Ou você obedecia ou você morria. Por que que você, aqui está escrito, obras legalistas humanas aos mandamentos da Torá. Aos mandamentos da Torá. Porque a obra é legalista, o humano, forçando o outro humano a seguir a Torá, e se não seguisse era pena de morte. Embora estava escrito na Torá que era pena de morte aos que não seguissem a Torá. Mas o povo seguia não porque tinha fé, não porque acreditava, mas eles seguiam porque eram forçados, porque não tinha outro jeito. Então isso é obra legalista humana.
você segue porque é forçado, mas o Criador está interessado em você tomar decisões próprias. Você colocar a lei no seu coração, não a lei do coração do outro, ou um legalismo do outro, forçar você a viver a Torá. Porque se não fosse como estou dizendo, não estava escrito em 1 Ioanã, capítulo 3, e o versículo 4, que pecado é transgressão da Torá. Não estaria escrito em 1 Ioanã, capítulo 3, e o versículo 6, que quem conhecer Yahushua, ou diz conhecer Yahushua, e pecar, esse tal não conheceu. Então, continuando no 3. Sois nécios assim, tendo começado com o caminho do Rua HaKodesh, agora vocês tornando perfeito na carne. Então, quer dizer, sem ter uma Mashiach, só a Torá. Então, eu quero só a Torá, porque a Torá é o único caminho. É claro que é o único caminho. Mas eles estavam em pecado, eles tinham quebrado o primeiro concerto. Quebrando a primeira aliança que fizeram com o Criador. Essa aliança quebrada, então, eles andavam era pela carne, porque não tinham um advogado junto a eles para perdoar o pecado. Então eles já tinham aceitado, esse povo que estava sendo escrita a carta a eles, já tinha aceitado ao Mashiach. Mas aí eles voltaram a negar o Mashiach. Voltaram ao legalismo. Voltaram a ser mandado por homem, não tomando suas decisões por amor ao Criador, por fé. O 4, tendes sofrido tanta coisa por nada. Se até agora foi por nada, então ele fez pergunta, sofreu tanta coisa por nada? Então, por quê? Porque ali seria perseguido pelos Yaldim que não aceitavam o Mashiach. E o 5, aquele que vos supre com Rua HaKodesh e opera grandes sinais entre vós, ele o traz pelas obras legalistas do homem aos mandamentos da Torá, ou pelo vosso ouvir e pela fé? Então fez uma pergunta. Então, o Rua que eles tinham recebido não era porque alguém o forçava, porque é um legalismo humano, mas porque a decisão era própria. Todos os versos aqui vai ser baseado na mesma resposta, porque é como às vezes eu faço. Eu falo do assunto várias vezes em seguida e até eu mesmo acho que eu falei várias vezes em seguida. Mas aqui ele está falando do assunto, ele volta no assunto novamente, né? Ele diz, ele faz pelas obras legalistas dos homens aos mandamentos da Torá, ou pelo vosso ouvir e pela vossa emuná, ou pela vossa fé. Então, quer dizer, você guarda o Shabat não porque alguém mandou, não porque alguém pôs uma ordem, mas você guarda o Shabat porque você ouviu, porque você tem a fé na Torá e no Criador. Aí você guarda o Shabat. Você não corta a barba porque você ouviu, não porque alguém deu uma ordem, não porque o legalista te falou. Nem o legalista muitas vezes não seguia, só era o empregado para fazer isso.
Aí vai o 6, né? Até mesmo quando Abraão creu em Yahweh, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, Abraão, ele creu em Yahweh, e isso foi atribuído para a justiça, que depois aqui em Abraão foram abençoadas todas as nações da terra. Então, todas as nações da terra recebendo a bênção em Abraão. Presta atenção. Por que receber a bênção em Abraão, as pessoas da terra? A promessa é feita a Israel. A aliança é feita a Israel, porque ele quebrou a aliança. Israel quebrou a aliança, então a aliança é feita a Israel. Se a promessa é feita a Israel e a aliança é feita a Israel, Machia era para Israel, porque Israel é quem tinha quebrado o concerto. E aonde fica os gentios? Fica na bênção de Abraão, os seus filhos esparramados entre as nações, como areia na praia, estrela no céu, para ser uma luz para as nações. Mas, Zacarias 8:23 diz assim, olha, presta atenção, diz assim, que 10 homens de cada nação pegarão no tzitsiote de Yaldim, e dirá, vamos contigo, porque sabemos que o vosso Elohim é verdadeiro. Então, por que ele vai pegar no tzitsiote do Yaldim, que é esse desfiado com cordão de azul, né, nos 4 cantos da roupa, né? Porque vai pegar no tzitsiote com cordão de azul, aí ó, na câmera, não sei se vai pegar o azul, mas um cordão de azul, isso é o tzitsiote, né? E aí na barra das nossas vestes, Números 15:37, está escrito a respeito dos tzitsiotes, representando o mandamento. Então vai pegar, representando a Torá, o tzitzit, lá em Números 15:37, representa o mandamento, a Torá, o mandamento da Torá. E aí eles iam pegar nos mandamentos da Torá e falar, ó, iremos convosco, porque só vocês têm o Elohim verdadeiro. Aí seria misturado Israel com os gentios. Continuaremos na segunda parte.